Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, para que a Elitecom pudesse estar aqui mais uma vez para compartilhar um conteúdo tão importante como esse, né? Quem me vê nas últimas palestras, vejo que eu falo bastante sobre a questão da LGPD, principalmente porque a Elitecom é uma empresa referenciada por ter aí grande bagagem já com soluções de performance e proteção de dados, já há mais de 20 anos que a Elitecom tem o seu segmento de segurança aqui no Brasil. Então, a gente fala bastante sobre essa questão da LGPD agora, como é que a gente faz a implementação do processo. E aí, o tópico que eu trouxe hoje é um pouco sobre gestão de incidente. A gente vai tratar sobre esse tema também dentro da LGPD, quando a gente vai precisar reportar ele de forma correta para a NPD, quando a gente tiver um determinado vazamento. Mas eu trouxe um pouquinho de um fato atual para a gente ver o quanto gestão de incidente pode causar de problemas, tá bom? Então, gerenciamento de incidentes é uma forma da gente tentar retomar um processo ou manter para que a empresa tenha o menor impacto possível, tá? Eu vou falar um pouco sobre o coronavírus. Tudo começou através de um animal inofensivo na China e a gente achava que ia ter um pequeno impacto, porque a história mostrava que esse tipo de epidemia que a gente tinha na época não eram tão sensíveis, né? Trago aqui alguns fatos, né, do College de Londres, onde ele falava que o coronavírus ele é muito parecido com o que a gente teve no passado, né? Então, com outras epidemias. E que a taxa de mortalidade foi de 774, né, em poucos casos, 2004, 2002 e 2003, e que a taxa de mortalidade do coronavírus seria quase metade disso. Então, a gente esperava que não tivesse uma amplitude tão grande como está tendo nesse determinado momento. E aí a gente acompanhou, né, pela televisão o que acontecia com a China, e depois ele foi para a Europa, e aí continuou crescendo, e agora que a gente teve as primeiras fatalidades no Brasil, né, chegamos ao 5º caso hoje, infelizmente, a gente já está perto dos 8.000 casos, comparados com 2002, 2003. Só que diversos estudos acabam mostrando de que a gente está no começo da epidemia, principalmente aqui no Brasil, né? Já se tornou uma pandemia, outros tipos de ações são requeridas nesse momento, tá? Então, a gente vê a Europa fechando fronteiras, adianta, né? Tem diversos estudos que dizem que as pessoas parado em casa resolve a situação da transmissão. Mas quando você fecha uma fronteira, que é o que agora está se estudando aqui no Brasil, a gente tem outros problemas. Não é tão explícito assim, mas morreram pessoas na Espanha porque tinham carregamento de produtos médicos, né, de marca-passos que não chegaram ao hospital e as pessoas vieram a falecer porque a fronteira estava fechada e porque os outros insumos e outros serviços que acabaram não chegando nesse momento. Então, medidas precisam ser tomadas, mas a gente precisa conhecer a respeito dessas medidas, saber para que elas vão ser aplicadas e qual é a forma e qual é o impacto que isso vai causar, tá? Esse é um e-mail que eu recebi na segunda-feira de um cliente, é bastante interessante, é um e-mail aqui do Brasil, né, onde o cliente virou e falou, legal, eu ativei a crise, né, então a gente tomou uma decisão aqui dentro de casa, seguiu a recomendação e ativamos a crise. Aí no e-mail está escrito de que a partir de segunda-feira todo mundo deveria ir para casa e esperar receber um e-mail e a partir desse e-mail eles teriam os próximos passos. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa do projeto e a pessoa falou, putz, eu trabalhava numa estação de trabalho. Eu fui para minha casa e fazem 2 dias que eu estou esperando receber um e-mail, mas não disponibilizaram uma forma ainda de eu poder acessar esse e-mail remoto. Ou seja, a empresa estava preparada para que a pessoa trabalhasse dentro do escritório. Mas para a pessoa trabalhar de forma remota, era uma coisa um pouco mais complicada. Então, mesmo o TI ali ainda tocando o piano, né, como o João mesmo disse, tocando o piano e afundando o Titanic, eles ainda não chegaram ao ponto que conseguiram prover todos os serviços para que as pessoas pudessem trabalhar fora, né? Mas fala, tá bom, qual é o problema das pessoas não trabalharem, né, ou estarem de casa esperando a respeito, né? Quando a gente olha números da OMS, que muitas vezes são ignorados, né, então trago aqui alguns referenciais, né? Muito se fala sobre a produtividade das pessoas. A gente vê que, às vezes, a gente tem um processo ou até uma ferramenta que vai ajudar a trazer produtividade da pessoa, né? Só com a questão de ansiedade, né, e depressão, tem aí um cálculo global de aproximadamente $1 trilhão por perda de receita por causa dessa questão da ansiedade e da produtividade. Por quê? Porque hoje em dia a gente é muito cobrado quanto a volume de tarefas, metas agressivas, desafios, obstáculos. Você imagina uma pessoa que está sendo forçada e tem todo esse desafio e ele está em casa e ele não consegue nem receber o e-mail para poder falar quais são as orientações, porque ainda não disponibilizaram o serviço que ele precisa fazer. Então, acaba sendo um pouco problemático, né?
Saúde mental, né? O OMS também diz que antigamente, quando a gente era saudável, é quando a gente simplesmente não tinha nenhuma doença. Hoje a saúde mental já é considerada por OMS como uma doença também. Então, uma pessoa não estar saudável mentalmente, que foi o exemplo que eu dei no slide anterior, ela também está com problema, né? O Brasil é o campeão na América Latina de transtornos de ansiedade, né? Essa síndrome que tem 9,3% da população já é afetada por um problema desse, né? A depressão cresceu muito nos últimos 10 anos. E até 2030, a depressão vai ser a principal causa de você ter uma pessoa incapaz. Ou seja, lembra que a gente falou? A pessoa vai para casa e espera chegar o e-mail, mas a gente vai sofrendo com outros impactos, perde produtividade, tá bom? Aqui eu trago 2 exemplos, que são exemplos do passado. Um, a gente fala da influenza espanhola, né, do lado esquerdo. Ela é também uma epidemia que acabou pegando muito na Europa, no final da Primeira Guerra Mundial, né, onde eles tinham problemas também de saneamento. Então, se a gente conseguir ler ali, eu até tentei clarear um pouco mais a imagem, mas se a gente for ler ali quais eram a recomendação, né, os conselhos para o povo, vai ver, evitar aglomerações de pessoas, tá vendo? Ter os cuidados de higiene básico, lavar as mãos, lavar o nariz. Esse documento é do final da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, tá vendo que os problemas da epidemia, que a gente tem tantas epidemias, né, de saúde, continuam a mesma recomendação. Do lado direito, como eu estou falando de gestão de incidente, eu falo um pouco de Pearl Harbor, tá? Da Segunda Guerra Mundial. O que é esse mapa? Esse mapa é o sistema de inteligência que os Estados Unidos tinha contra a detecção de avião. Então, para detectar aviões. Eles implementaram um sistema, como a gente tem hoje em segurança, um CIEM, que podia detectar quais eram os aviões que estavam vindo para aquela ilha. 50 minutos antes deles receberem o bombardeio, soou o alarme. E aí, as pessoas comunicaram lá aos comandantes, falando, olha, está vindo uma boa quantidade de aviões em direção a gente. O que a gente faz a respeito? E aí o comandante falou, olha, esse sistema, a gente ainda está implementando, não confio 100% nesse sistema. E, além disso, eu estou esperando virem alguns cargueiros, porque os cargueiros estão trazendo suprimentos para a gente nesse momento. Ou seja, eles aplicaram uma tecnologia, criaram um processo, criaram uma rotina que poderia alertar eles e simplesmente 50 minutos antes, uma pessoa ignorou todo o empenho que foi feito e toda a aplicação daquela tecnologia no momento e disse que, eu estou esperando um cargueiro mesmo, então espero que seja o cargueiro. E a gente sabe a consequência que aconteceu na ilha de Pearl Harbor, muitos aviões acabaram atacando, tá? Aqui, o que eu queria mostrar, de que quando a gente se prepara e quando a gente aplica aquilo que a gente tem de conteúdo, aquilo que a gente tem de história, muitas vezes funciona, né? Antes de trabalhar na Lítica, hoje eu sou o diretor executivo, eu trabalhei na Ernst Young no Rio de Janeiro, eu acompanhei o projeto das Olimpíadas. E eu trabalhei, uma parte de um projeto, era o projeto de gestão de incidente das Olimpíadas. Dentro desse projeto, eles têm um histórico de todos os incidentes que aconteceram nas Olimpíadas anteriores. O PEC que a gente recebeu de incidentes catalogados, né, e cadastrados e catalogados, era de 57 mil incidentes. Ou seja, e o nosso trabalho era catalogar os novos incidentes e passar para o Japão, que foi o que a gente fez. Então, olha só a história que as Olimpíadas têm, né, para que a gente possa estar preparado para poder cumprir, né, esse item e as Olimpíadas poderem se tornar esse sucesso que eles sempre são. Tá bom? Aqui o meu último slide, só para poder fomentar um pouco de que, se você tiver com dúvidas sobre o que é gestão de incidente, se você não nos preparou para a questão da LGPD ou para outras ocorrências, a Lidcom pode te ajudar, né? Seja na parte da orquestração, na parte de gerenciamento de pessoas e através de tecnologia também. A Lidcom hoje é a empresa que tem o portfólio completo de tecnologia de segurança da informação da IBM. Então, a gente implementa desde a parte de Threat Intelligence, proteção de dados e gestão de identidade. Então, o Resilient está aqui para poder suportar o QRadar e ajudar a gente nessa demanda. Obrigado.